meus amigos, minhas amigas e meus seguidores. Estamos aqui de volta. Como sempre falo, eu só apareço na telinha para falar coisas concretas. Não tenho a intenção de usar este espaço para criar notícias. Ou eu dou a notícia que é verdadeira, ou então aqui falo sobre as minhas experiências no futebol, que o senhor ou a senhora poderá constatar aqui no link, logo abaixo. E no último vídeo que eu falei aqui, eu falei sobre o Sampaoli, que eu ainda não estava convicto de que Sampaoli havia sido uma boa contratação. Mas o mundo gira e nós constatamos que Sampaoli não trabalha sozinho. Tem lá um assessor brasileiro chamado Diogo, que por coincidência, os dois bons resultados últimos aconteceram com o Diogo à beira do gramado. Sim, no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, tivemos um jogador expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. E aí, logo a seguir, o Sampaoli também foi expulso. Conseguimos fazer uma partida magnífica, garantindo o empate, que normalmente, quando um clube perde um jogador em campo, ele fica desnorteado e normalmente vem a derrota. E o Galo, com o Diogo à beira do gramado, conseguiu um belo empate. E na noite de ontem, recebemos aqui em Minas Gerais o Bahia, que está entre os 6 primeiros colocados da Série A. E aconteceu que o Bahia, no segundo tempo, teve um jogador expulso. Já no primeiro tempo, o Galo já havia se apresentado bem melhor. Com quem? Diogo à beira do gramado. Muita tranquilidade, nada de estardalhaço, nada de chamar atenção, nada de beber água, jogar o copo no chão, como Sampaoli faz. E, a partir daí, o jogo começou realmente a melhorar mais ainda para o Galo, que estava bem na partida. E fizemos 3-0. Um belo gol do Hulk, que completou o seu gol 500. O Igor Gomes fez um golaço de falta e o Biel desencantou. 3-0 contra o Bahia. Mas ainda não estamos tranquilos. Temos que, pelo menos, conquistarmos mais 6 pontos para que, no dia 22 de novembro, estejamos na decisão lá no Paraguai e faturarmos a Sul-América. O time jogou muito bem ontem, com tranquilidade. As substituições feitas pelo Diogo foram boas mesmo. O Dudu rende muito mais pelo lado esquerdo do que pela direita. O Hulk já está
voltando à sua grande forma. Fez um grande jogo. Inclusive mostrou companheirismo na hora que o goleiro do Bahia esperava que ele fosse cobrar a falta, ele deixou para que o Igor Gomes colocasse, como nós falamos, bem na gaveta. E aí, meus amigos, o jogo terminou 3-0 e vamos caminhar para o dia 22 para a Sul-Americana. E mostrou o Diogo, na sua entrevista pós-jogo, um grande conhecimento e facilitou para todos nós entendermos um pouco mais de táticas de futebol, principalmente quando ele falou em triangulações. E aí fica muito difícil você assistir uma entrevista com o Sampaoli, porque ele nem abre a boca. Diferente do Ancelotti, que nem mora aqui e já está falando português quase que perfeito para que todos entendam. Sampaoli não tem boa vontade para nada. E eu fico pensando como é que ele transmite uma instrução para um jogador. Mas o Diogo, melhor dizendo, mostrou que ele realmente deve ser o tradutor para que os jogadores entendam. Porque Sampaoli não tem nenhum interesse de aprender o portunhol. Eu não estou falando em português, eu estou falando em portunhol. Ele não tem o menor interesse. Ele nem abre a boca. E às vezes, antes de terminar a entrevista, ele já está olhando, perguntando se terminou a entrevista. Eu acho que treinadores como Sampaoli não deviam ficar diante de uma câmera para responder a jornalistas. As respostas são muito sucintas e não têm a objetividade como o Diogo teve ontem. E é um brasileiro, que bom que ele está nos ajudando a entender o que é que está acontecendo dentro do nosso galo. É isso aí, meus amigos. Vamos continuar com o nosso trabalho. E quem vos falou? Levi Lafetard, jornalista profissional, administrador de empresas e general manager de futebol. E aqui abaixo está o nosso link para mostrar que não estamos aqui de paraquedas. Se merecemos o link, muito bem, porque o like, melhor dizendo, o link é para nós justificarmos o pedido do like, tá? E o like é se realmente nós merecermos. Se não merecermos, é porque realmente não agradamos. E não há necessidade de exigirmos o like. Eu estou aqui como profissional de jornalista que sou. Profissional no jornalismo há mais de 30 anos. Portanto, se você gostou, se inscreva. Se não gostou, vou procurar melhorar a minha participação aqui no YouTube. Até a próxima!